Meus consagrados, mais um vídeo aqui para o nosso canal e como prometido, não quero ficar trazendo só imóvel, quero trazer muito conteúdo sobre o mercado imobiliário e hoje nós vamos falar sobre aluguel. Por isso eu trouxe aqui meu amigo Danilo, especialista em aluguel. Quero começar uma série de entrevistas não só sobre esse tema, mas sobre outros também. Mas hoje nós vamos falar sobre garantias locatícias, o tão famoso seguro-fiança, fiador, sem fiador. Então hoje nós vamos esclarecer tudo sobre isso, tá? Mas antes você já sabe, se inscreve aí no canal, ative o sininho, dá essa força aí para o mercado imobiliário de Mato Grosso do Sul. Pessoal, então hoje a gente está aqui com o Danilo Costa. O Danilo hoje é um amigo meu, mas um amigo que o mercado imobiliário me trouxe. Hoje ele trabalha, faz parte da Flores Imóveis, com a carteira dele de aluguel, já tem aí mais de 5 anos de experiência. E foi isso que fez ele fazer parte da Flores, né? Quando eu vi que ele já estava despontando, principalmente pelo grande conhecimento que ele tem e que ele passava nas redes sociais, a gente fez o convite para ele integrar o time da Flores Imóveis e por isso que ele está aqui hoje. Não porque é além de meu amigo, mas porque ele é especialista no mercado imobiliário, principalmente de locação, né, Danilo? Já se conhecia de amigos em comum, mas não chegava a ser amigo, né? Inclusive tem até reclamação que vira e mexe eu convidava você pra gente tomar uma e falar sobre futebol e nunca íamos, lembra disso? Verdade. Você lembra? Verdade. Que você não gostava do Felipe Melo e tal, essas Até coisas, hoje eu lembra? não gosto. Até hoje. Mas a gente não vai falar de futebol hoje não, tá? Hoje é aluguel, o futebol dá muita briga. Um pouquinho. Danilo, a ideia de vir aqui hoje é falar principalmente sobre as garantias locatícias, tá? A gente tem visto, eu tenho visto muito anúncio aí, aluguel sem fiador, enfim. Hoje está muito famosa a questão do seguro-fiança, foi muito falado. Eu quero entender um pouco mais, primeiro, quais são as garantias locatícias. É bem bacana esse tema, é controverso, gera dúvidas para todo mundo e o que se entende na garantia locatícia, é importante entender isso, que nós temos algumas modalidades que são aceitas no mercado, que são simples. Na verdade, nós temos 4. Calção, que é o tradicional, que a gente escuta desde sempre falar. Fiador, né, que é uma pessoa, vai ser a fiadora daquele inquilino. Título de capitalização também, que é novo, que tem se utilizado, mas aí imagine que você tem que fazer um aporte muito grande e tal, então não é muito viável. E por fim, que tem se usado muito, que é o seguro-fiança. Que o seguro-fiança nada mais é do que uma seguradora quem vai ser o garantidor daquele aluguel. O grande diferencial do seguro-fiança, hoje está muito na moda, se fala muito, primeiro porque ele ficou acessível. Porque há pouco tempo atrás ali, o seguro-fiança cobrava 20%, 30% do valor do aluguel. Você imagina um aluguel de R$1.000, o cara pagar 300 como seguro? Isso há pouco tempo. Isso já tem aqui uns 3, 4 anos que ele vem ganhando forma, né? A coisa de 3 anos aí, nós tínhamos poucas empresas que faziam isso. Hoje nós temos seguradoras aí, temos as fintechs que estão entrando no mercado também, que tem ajudado muito. E aí quando gera concorrência, o preço baixa. Então hoje você tem seguros aí a partir de 9%, que se torna acessível. Entendeu? Então essa é uma das grandes vantagens do seguro-fiança. Principalmente, falando de inquilino, até não sei se está entrando no assunto, o inquilino acabou aquele negócio de ter que pedir favor. Para ser, eu precisava de um fiador, eu preciso de... não tem como eu pedir para alguém, essa pessoa tem que ter imóvel, não tem que ter imóvel, gera... esse fiador, ele tem condições de pagar também ou não tem? O seguro-fiança corta tudo isso, porque ele não precisa pedir nada a ninguém. Não precisa das outras garantias, não. Calção, fiador... Mesmo porque isso é uma... pela lei do inquilinato, você só pode uma garantia. Tá. Você não pode cobrar dupla garantia num contrato. Isso é ilegal, entendeu? Apesar de a gente saber que muita gente faz isso por aí. Mas não vou entrar nesse mérito hoje, não. Então você precisa apresentar uma garantia. Não tenho fiador, não tenho valor para o calção, não tenho valor para o título de capitalização. Seguro-fiança. Mas precisa aprovação? Precisa aprovação. Primeiro de tudo, você faz uma aprovação se você tem condições de pagar o aluguel. Aprovação então, igual a vou financiar, por exemplo. Ele é menos rígido, né? Tá. Ele é menos rigoroso, mas é o mesmo modo. Porque é uma seguradora, é quase que um banco também que vai garantir. Então ele quer entender se você tem condições realmente de arcar com o prejuízo. Se vier a ter, entendeu? Sempre essa lógica. Imagina o seguro-fiança exatamente igual ao seguro de carro. É basicamente isso.
Mas quem paga, via de regra, o inquilino. Quem sempre vai pagar, quem tem que ofertar a garantia é o inquilino. Entendi. Tá? Ele oferta a garantia, o proprietário vai dizer, não, essa garantia eu não aceito essa. Aham. E o seguro-fiança não tem, que se você ofertou o seguro-fiança e ele está aprovado, é melhor que tem mesmo no mercado hoje. Entendi. Então, assim, imagina que eu sou o inquilino. Liguei lá na sua imobiliária, o seguro-fiança é a primeira coisa que você vai me oferecer, ou eu posso ter a opção de escolher as outras garantias? Qual você prefere trabalhar? Eu, particularmente, lá na nossa imobiliária, eu prefiro seguro-fiança. Quase que 90% de todos os nossos processos são seguro-fiança. Eu trabalho um pouquinho diferente dos outros. Aí eu agendo a visita somente se o cliente está pré-aprovado. Então, eu liguei lá, eu quero alugar esse sobrado aqui no Rita Vieira. Danilo, tá 5 mil. Aí, qual que é o procedimento? Entrou em contato com a gente, né? Aí eu vou encaminhar uma ficha de cadastro para ele, de pré-análise, ele vai preencher essa ficha. A gente vai fazer a pré-análise desse cliente. Lembra que é sempre uma análise socioeconômica. Eu não vou me restringir a analisar o cliente somente se ele tem restrição ou não. Eu preciso entender outras coisas. E, ao mesmo tempo, eu quero saber se o seguro aprova ele. Seguro aprovando ele, 50% do caminho, 60% do caminho já está andado. Rápido? Rápido. É questão de 2 minutinhos já tá. Eu tenho a resposta. Ah, é instantâneo. Instantâneo, é muito rápido ali. Existe a possibilidade também no seguro-fiança, é muito importante, tem uma aspas aí, mas eu não tenho renda suficiente para... Claro, você pode compor renda. Igual ao financiamento imobiliário, você pode compor renda. Então você pode compor para alugar um imóvel. Vai morar um marido, esposa, filho, todo mundo trabalha, tem renda? Você pode compor a renda ali. Eles levam em consideração isso. E é muito importante, ajuda muito isso. Né? Uhum. Então vamos lá, aprovou ali, seguro-fiança, ok, eu estou aprovado, o cliente já sabe que ele está aprovado, porque se eu agendei a visita, ele já está sabendo, fazemos a visita. Normalmente, na visita, ele me pergunta, mas só pode seguro, não pode calção, não pode fiador e tal. Tudo é analisado, a gente não fala não. Eu preciso entender o cliente, eu preciso entender o inquilino. Lembrando bem que o mais importante é, o proprietário é quem vai me dizer, eu quero ou não quero essa garantia. Legal. 90%, quase 100%, detesta calção. O calção é a garantia mais frágil que existe, né? Uhum. E o fiador é demorado demais. Se houver um trâmite jurídico ali, demora-se 18 meses. Imagina, o cliente fica 18 meses no imóvel para você conseguir tirar ele de lá. Então é muito moroso essa coisa. Outra aspas, eu gosto de falar isso, tá, porque assim, o aluguel sempre é cheio de aspas, tá? Tá tendo uma mudança, parece uma questão de despejo extrajudicial via cartório. Se isso acontecer, vai ajudar muito. Então, independente da garantia. Vai mudar muito esse tipo de situação. Isso vai ser bom, porque pela agilidade, você consegue retirar o inquilino inadimplente mais rápido. Isso, o que quer dizer, o prejuízo é menor. Então, os seguros tendem a diminuir também. Então, ele vai ser interessante nesse sentido também. Legal. Sabe? Então assim, bacana. Você comentou que o fiador é moroso o processo, né? Como é esse processo com o seguro? Então, eu perguntei como se eu fosse o inquilino, agora como se eu fosse o proprietário. Danilo, tá aqui o meu imóvel, administra para mim, pelo que eu entendi, você vai me indicar o seguro-fiança. Sim, né? Sim. E aí aconteceu um problema de inadimplência, por exemplo. O que é importante entender isso aí é que a gente está terceirizando esse prejuízo. Isso é que é importante, que no seguro-fiança, quem vai assumir toda a responsabilidade é o seguro. É a seguradora quem vai assumir. Então vamos lá, na prática, para a gente entender ali. Existe modalidade. Lembra quando eu falei que tem a concorrência? Ela vem melhorando com o tempo. Antigamente, para eu poder abrir um sinistro, o cliente tinha que estar devendo a segunda já, 60 dias de atraso. Hoje não. Hoje eu tenho seguros que com 5 dias de atraso eu consigo acionar ele para receber com 10. Ou para receber com 30, depende, uma situação ali de que eles cobram um valorzinho a mais ali, entendeu? Mas eu tenho essa agilidade. Eu tenho seguros já que eu tenho uma garantia de recebimento, não me interessa se o cara pagou ou não. Ele quem emite o boleto e ele me faz o repasse. Nossa. Entendeu? Então a gente tem essa... Quase que o sistema do aluguel. Quase que um aluguel garantido. Acaba sendo... E quem está pagando isso? O inquilino. O inquilino. Existe uma seguradora que eu faço o contrato com ela, é ela quem faz a cobrança. A gente não tem nem a despesa de emitir o boleto. Nossa. É ela quem faz a cobrança. Vencimento dia 10, ela me faz o repasse 15 dias depois. Até 15 dias ela me faz o repasse.
se o cliente pagou ou não dia 10. Então eu tenho 15 dias para poder receber ali. Eu tenho a garantia, como se fosse um aluguel garantido, sem descontar nada do proprietário. Legal. Mas vamos ao tradicional que a gente vê muito por aí. Seguro fiança, hoje o normal é 30 dias de vencido. Quando venceu por dia 10 do mês seguinte, venceu a segunda, eu aciono o seguro. Tá? Acionando o seguro, eu tenho até 60 dias, perdão, o seguro tem até 60 dias após isso aqui para efetuar o pagamento para a gente. Tá? Acontece isso? Normalmente sim. O importante, o proprietário entender que nós estamos num momento hoje de alta inadimplência. O que quer dizer isso? O seguro fiança ele expandiu, as imobiliárias têm trabalhado muito forte com ele, não só aqui no MS, mas no Brasil todo. Se aumentou a inadimplência, o fluxo de caixa dele, ele teve que descapitalizar. Tem gerado um pouco de atraso nos pagamentos. Mas não quer dizer que eles não vão pagar, eles estão gerando, tentando receber para fazer um fluxo de caixa ali, entendeu? Mas assim, a gente nunca teve experiência alguma de não receber. Tivemos atrasos. Que o que era para 90, às vezes ficou em 120, mas recebemos, entendeu? Houve um episódio em São Paulo agora, acho que as pessoas, não sei se vão, acho que eu vou falar de nome, chama Quinto Andar. A empresa Quinto Andar é uma das maiores locadoras do país, tal, e ela tinha a garantia dela, chamava Quintocred. Para você entender o quanto que a inadimplência está preocupando as imobiliárias e as seguradoras. A Quintocred quebrou. Nossa. Quebrou. Você vê, veja bem, a Quintocred é da Quinto Andar. Que é, e ela só garantia a Quinto Andar e algumas coisas por fora. Simplesmente ela quebrou. Ela encerrou as atividades. As garantias que ela estavam cobrindo, ela notificou todo mundo, falou, olha, você tem tantos dias para ir atrás de outra garantia para o seu cliente. Então, até para você escolher a garantidora, a imobiliária tem que saber o que ela está fazendo. Porque tem, olha, eu posso te enumerar aqui mais de 11, 12 facilmente. E como que a gente confia? Sim, isso que eu ia te perguntar agora, assim. De todas as que tem no mercado, tem algumas que você trabalha, outras não? Tem. Conheço a maioria. Eu tive em São Paulo agora, foi em agosto, a gente teve para um workshop lá. E assim, os caras veio oferecendo um monte de coisa, mas são tudo fintech. Fintech, assim, ela aparece do nada e some do nada. Então a gente tem que tomar um pouco de precaução com isso, entendeu? A seguradora mesmo, aí você tem aporto, você tem potencial, você tem garante, você tem a TUL. Então tem algumas outras que são já renomadas no mercado aí, que são seguradoras mesmo, né? Quando é uma seguradora, normalmente o prazo para ela pagar é um pouquinho maior, ela demora. As fintechs vêm para ganhar o mercado com essa questão de rapidez. Só que já tem algumas no mercado estabilizadas que têm atendido muito, muito bem. Eu tive mesmo, a gente teve uma agora, recentemente, se eu não me engano, foi até essa semana, a gente fez uma abertura lá. Cara, fantástico. O retorno deles é muito prático, é muito ágil. Uma abertura de sinistro e... Rápido, fácil, prático. Não, assim, ó, na minha cabeça funciona assim, não faz sentido o proprietário correr risco mais. Não tem a menor ideia. Tanto que eu sempre brinco, né? Que um dos meus slogans lá, que aluguel é um excelente negócio, como o outro qualquer. Ele tem que dar lucro. Então essa é a ideia. Então eu trabalho muito com isso e a grande dor no mercado é essa garantia. Quer ver um exemplo muito bacana também, prático? Houve inadimplência, eu tenho que acionar advogado, não tenho que fazer nada, eu tenho que acionar o sinistro. Eu tenho que abrir o sinistro. E o proprietário? Nada, você fica tranquilo na sua casa. Uma outra pergunta também que eu ia fazer, que vai fazer parte disso, a gente não precisa do inquilino, apesar de ser ele que paga, a gente não precisa dele para acionar, por exemplo. Não precisa de nada disso. É assim, porque existe um contrato imobiliária com o locador, que é a prestação de serviço. Existe o contrato de locação entre locador e locatário. Existe o contrato de prestação de serviço entre imobiliária e seguradora. E existe o contrato também de prestação de serviço entre inquilino e seguradora. Então, assim, tá tudo amarrado, certo? Ninguém depende um do outro. Legal. Então, nós como gestores ali, houve a inadimplência, eu aciono o seguro vai acionar o contrato dele junto com o inquilino.
certo? Acionou, ele pagando ou não, deu o trâmite ali, deu o prazo, eles fazem o pagamento para a imobiliária e a gente faz o repasse para o proprietário. Legal. Então, além dessa garantia do aluguel dos que entraram em inadimplência, também tem esse custo para desocupação do imóvel. Também tem esse custo. Por exemplo, quem vai custear advogado? É advogado da seguradora. Nossa, que maravilha. Então, assim, o proprietário não tem nenhum custo mais. A imobiliária também não tem nenhum custo mais. Então, assim, Aham. acaba sendo tudo a seguradora. É muito prático isso. Sim, e um outro detalhe, por exemplo, a gente está falando sobre inadimplência, né? Mas, por exemplo, aluguei meu imóvel lá, fiquei o prazo, te entreguei o imóvel com algum dano no imóvel, por exemplo, eu Uhum, como inquilino. O uhum. seguro também tem alguma coisa em cima disso ou é só sobre valor de aluguel? O seguro, principalmente, ele foi criado por conta dos aluguéis. A preocupação sempre foi aluguel e aí agregaram, no caso, a pintura, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eles cobrem a pintura, desde que é uma pintura interna. Veja bem, para isso você tem que ter uma vistoria muito bem feita. Então você, no nosso caso, nós contratamos uma empresa que faz a vistoria inicial e final. Eu preciso dar respaldo, porque o seguro ele precisa de toda essa documentação para ele cobrir. Por quê? Ele nada mais, porque se ele precisar entrar numa justiça, ele vai pegar toda essa documentação que nós produzimos para poder receber depois. Então, por isso que tem que ser uma vistoria muito bem feita. Foto, vídeo, descrição, não só aquela pranchetinha, você lembra disso? Ah, tá, Tomada, tá sofá, funcionando. tomada funcionando. Não, isso Tá. aí é porque assim, a justiça inviabiliza esse tipo de vistoria e acabou o processo. Né? Porque não tem como você provar. E se tratando de aluguel, a justiça é muito inquilino, né? Ainda. Infelizmente é. E aí a gente precisa se prevenir imaginando essas situações. Voltando ao que você falou sobre os danos. Como vem a concorrência, eles vêm modificando e incrementando. Por exemplo, seguro fiança nenhum ainda cobre móveis, armários, imagine esse detalhe, né? Mas ele já cobre danos estruturais. Então imagina que a pessoa quebrou uma louça sanitária, uma pia, alguma coisa lá, ele já cobre. Existe um teto, existe um limite, igualzinho seguro de carro. Carro não tem também a mesma coisa ali? Uhum. Mais ou menos a mesma coisa. Ela cobre exatamente a mesma coisa. Então, mas assim, já tem uma cobertura. Tem uma outra parte também que é muito importante, que algumas ainda não cobrem, mas nas que eu contrato, eu exijo que tenha isso, que é cobrir a multa por quebra de contrato. Tem muita Sim. gente, inquilino, que sai do imóvel, tem que pagar a multa, e quando ele está saindo, ele não quer pintar, ele não quer pagar nada, não tem dinheiro e tal. Isso. Então, assim, não existe motivo para brigar. Acabou essa questão, eu vou ficar bravo com o inquilino. Não, acabou. Saiu, beleza, não pagou? Seguro fiança, aciona o seguro e a gente recebe. O seguro vai me pagar e acionar o que tiver para acionar o inquilino A lá na dívida é do justiça. seguro. Legal. Basicamente, o seguro tá. Se você parar para pensar, é muito barato. Eu já tive episódios de fazer lá na nossa imobiliária lá, clientes que ficaram um ano ali, o cara foi exatamente correto comigo. Eu já tirei o seguro. Entendi. Eu já fiz isso, eu já fiz novo contrato tirando o seguro. Porque o cliente foi para renovar, ele não queria reajustar. Então, assim, o que eu fiz? Eu, como imobiliário, eu assumi essa responsabilidade. Veja bem, eu isentei o seguro-fiança, mas eu não isentei o meu proprietário. Sim. Ele está protegido, porque eu, como imobiliário, eu vou garantir para ele, sem cobrar nada mais dele. Mas por quê? Eu já tenho um histórico do meu cliente muito bom. E Já isso tem sabe onde que facilitado é. muito o meu processo. Por exemplo, eu tenho vários e vários inquilinos que saem de um imóvel para outro nosso. Dentro da própria Dentro da carteira própria sua. imobiliária. Então eu tenho inquilinos que saem, eu queria uma casa maior, eu queria uma casa menor. Eu já conheço ele. Tem o risco? Tem. Mas só que assim, não são todos os casos, são poucos casos. Mas eu já fiz isso e super bem. Só para você ter noção, Bruno, na imobiliária nós nunca tivemos uma ação de despejo. Nós não temos uma notificação judicial. Bacana. Quantos imóveis tem hoje, Daniel? Passamos de 200 já. Passou de 200. Bacana. Passamos de 200. 90% do nosso processo, tudo seguro fiança. E alguma coisa ali de fiador, que já é antigo, a gente conhece. Calção tem também, porque tem uns perfis de imóveis que o inquilino, o seguro fiança, ele não adentra ali. Uhum. Que ele não consegue aprovar. Então aí a gente precisa ter outros mecanismos e não parar. Fiador parece que é uma coisa que ficou bem obsoleta, assim, até para pedir, né?
Não faz muito sentido, Tio, né? meu fiador. Né? Pedir favor, né? É. Meu Deus. Eu deixei um gancho separado aqui sobre, você comentou sobre a inadimplência, né? Que aumentou, a gente está no momento de alta de inadimplência, e fazer um paralelo aqui sobre o financiamento, que é o meu know-how, né? Então, por exemplo, os bancos, a Caixa, por exemplo, né? Tá emprestando ali, aprovando os clientes, começou a aumentar a inadimplência, eles meio que sobem a régua. Com o seguro fiança, a mesma, é parecido? Exatamente a mesma coisa. Legal. Exatamente a mesma coisa. Quando aumenta a inadimplência, isso é normal. Aí a régua fica um pouco mais exigente. Quando a gente iniciou, por exemplo, eu praticamente trabalho o seguinte. Primeiro requisito do cliente para alugar um imóvel com a gente, ele tem que ter renda compatível com o aluguel. No mínimo 3 vezes. Tem seguradora já no mínimo 4 vezes. Você vê a Já preocupação que tá, aumentou. então ele vai aumentando a régua ali, mais ou menos igual financiamento imobiliário, né? Eles não aceitam, por exemplo, tem algumas que se você tiver restrição, eles não aceitam, não interessa qual for a restrição. E eles têm hoje em dia o mercado a informação está muito fácil, né? Eles fazem uma análise, por exemplo, tem alguns que eu não mando nem olerite, não mando nada. Só Eu só coloco os dados ali, eles conseguem puxar isso aí no mercado para ver se o cara movimentou ou não. O seguro já é um alerta. Acho que o banco também é a mesma coisa. Se o cara não tem a movimentação, é difícil. Ele não consegue aprovar, né? É difícil. Trabalhar, usa mesmo a gente banco chama de dados, de rating. então. Existe um seguro hoje em dia que é bacana também, que nós temos lá, que ele aprova clientes, são aluguéis até R$3.500. A gente chama de aluguel social, tá? Ele é mais humano. A pessoa pode ter restrição. Eles precisam entender o que é essa restrição. Logicamente, não é porque tem restrição que aprova. Você precisa ter renda. Eles vão fazer uma análise para poder entender o que é isso. Eu brinco sempre que assim, chega um cara lá com uma restrição de banco lá, sei lá, R$100 mil de banco. E ele aprova o aluguel. Aí chega um cara que está me devendo 3 contas de água e 3 contas de luz. Não aprova. Conta de consumo. Entendi. Conta de consumo é fatal. Porque o do banco pode ser um carro que o cara financiou e não deu conta de pagar. Pode ser uma negociação, algum empréstimo, eu não sei, entendeu? Mas conta de consumo, o cara tá lá, tem água, luz. Eu vou dar um exemplo, Casas Bahia, cara, não aprova. Se tiver isso, não aprova. Mas eu só devo... Não vai aprovar. O que eles entendem nos tratamentos? Quer dizer, se ele deixou de pagar a conta de consumo, que é vital, você imagina o aluguel. Atrasar, Então, eles não aprovam. Então, assim, acaba que aprovando um cliente que deve muito para um banco, vamos dizer assim, né? Mas não aprova aquele cliente. Por quê? Aluguel é pequeno, vamos dizer assim, né? E o cara apertou, isso é histórico no mercado, tá? A primeira coisa que o inquilino, quando ele aperta, deixa de pagar, é o aluguel. Sim. É a primeira, assim, ó, de imediato, é o aluguel. Depois é uma água, é uma luz, mas primeiro é o aluguel. E aí... Deixa cobrar e deixa pra frente, entendeu? Legal. Então, assim, para resumir, o inquilino ele tem esse custo a mais, a média é 10%, Danilo? De 10% a 15%. O mercado tem trabalhado isso. Tá. Acredito que vai baixar, viu? Tá. A hora que essa inadimplência ela baixar, porque como eles elevaram muito esse rate, né, que fala, elevou muito, quando ela baixar, eles começam a vir também isso aí. Entendi. Para o inquilino, apesar de ter esse custo a mais, não precisa pedir favor para ninguém e nem desembolsar 3 vezes o valor do aluguel para deixar lá de calção. Nada. Então, assim, ele é muito prático, né? E para o proprietário é absurdo a vantagem. Lembrando bem, Bruno, que assim, eu já tive inquilino que fala assim, mas eu não vejo vantagem nenhuma para mim ter o seguro fiança. É importante o inquilino entender que assim, que a gente fala inquilino locatário, tá? O locatário, assim, ele precisa entender que a garantia é a garantia para o proprietário. Ela não é uma garantia para o inquilino. Não precisa ter vantagem para ele, né? Ela tem que ter vantagem para o proprietário. A vantagem para o inquilino é você não tem que pedir um fiador, você não tem que desembolsar 3 vezes o valor do aluguel como calção, você não tem que fazer um depósito de 10 vezes o valor como um título de capitalização, entendeu? E esse valor de seguro, muito importante isso, ele não é reembolsável. Porque ele não é uma calção. É um seguro, igual você falou, seguro de carro. Seguro de carro. Se você usar um ano lá e não acionar, você não pega o dinheiro de volta, entendeu? Então é importante, então por isso que alguns inquilinos falam, mas eu não quero isso. Falo, ok, você tem o direito de não querer. Mas o proprietário também tem o direito de falar assim, não, eu só alugo se for com seguro fiança. Entendeu? Então a garantia é para o proprietário, ele que precisa se sentir seguro com a garantia. O inquilino, ele tem que ter a facilidade. Olha, você tem aqui, você vai pagar e você não precisa pedir favor a ninguém. Sim.
Eu consigo fazer hoje, junto com os proprietários, assim, os proprietários entendem isso, que é muito interessante. Eu já tive casos que o proprietário pagou metade. Eu ia dar esse exemplo agora. Ou até de todo, dependendo. Dependendo Meu a imóvel todo é ali, 2 em mil vez de dar um com... desconto ali no aluguel, eu falo, não, eu pago o seguro fiança, então. Já tive casos assim também. É vantajoso demais para todo mundo. Para o proprietário, a segurança é absurda, né? Total. Que dá. Então, assim, Total. dependendo. Realmente, ao invés de dar desconto lá de um aluguel de 2 mil, dá R$ 200 de desconto, embute o seguro. É isso mesmo. Eu já fiz muito isso. Eu faço, às vezes, assim, alguns anúncios, aluguel X, incluso tudo. Já está incluso até o seguro fiança. Eu Legal. preciso só enquadrar o cara ali, E a ver pessoa se precisa aprova. aprovar, né? Ele precisa aprovar, entendeu? Então, assim, acaba que o mercado absorve isso. Ele está ciente que aquilo faz parte do combo. Sim. E assim, e é tão legal isso que já está virando comum, as pessoas já sabem, já estão acostumadas. Tem pessoas que falam, não, eu não quero ter que pagar isso. Fala, ok, eu tenho outras modalidades. Se for um bom cliente, ele tem, ele é aprovado em outras situações, tá, o que você tem para oferecer? O que não dá é para ficar sem garantia. Ah, sim. Eu já tive opções de, assim, existe, quando o cliente é um bom cliente, você abrir brechas de algumas situações, né? Eu, particularmente, faço muito pouco isso. Porque às vezes que eu abri brecha, eu tive que pagar depois. Porque assim, se o proprietário me falar, ó, eu só faço por isso. Aí o Danilo vai lá e, não, eu conheço o cara, é meu amigo, eu vou fazer por calção. E aí o proprietário assinou, ele tinha me falado, já, eu só faço por fiança, se você fizer prometeu. Aí eu fiz. Aí você já sabe o fim da história, né? Pagar, tive que pagar, ué. Mas eu assumi esse Esse risco, né? É um risco, Eu assumi o risco e fiz. Entendeu? Então, assim, mas assim, para o proprietário, ele vai sempre optar pelo seguro fiança. Sim. E aí é bom que às vezes tem alguns proprietários que falam, não, mas tá muito tempo parado, precisa alugar. Eu falo, então vamos fazer assim? Então você começa a compor situações para Mexe no facilitar. preço e tal. Mexe no preço, coloca no seguro, tira o seguro, faz outra coisa, entendeu? Eu não digo. Sim. Começou a apertar muito, vamos alugar. Assim, ó, se eu abrir a boca aqui, vou alugar de qualquer forma, faz fila de gente Hoje a querendo procura do alugar. aluguel é alta, né? Absurdo. Hoje a demanda é por imóvel, né? Apesar da gente ter um episódio agora, que hoje no mercado, voltou muito imóvel daquelas empresas que estavam alugando para Suzano, lá em Aqui Rivas, na tal. nossa região especificamente, né? Aqui sim. E aí você tem um retorno de imóveis ao mercado, que isso vai estar equilibrando o preço, porque o preço do aluguel chegou a ficar muito fora, né? Oferta e procura. Hoje ela está equilibrando ali, entendeu? Então, Legal. é bacana, assim, acho até saudável isso. Sim, volta, dá uma segurada. Eu acho importante dar saudável isso. Bacana. Lembrou do tema do próximo vídeo? Quero falar com você sobre, já sabe, né? O quê? Imposto de renda. Ah, vamos falar. Vamos falar sobre Essa vai ser imposto de boa. renda. Isso é legal. Ai. Mas, gente, acho que sobre as garantias é isso, né, Danilo? Acho que ficou bem explicado. Não sei se tem alguma coisa mais que você quer acrescentar. Não, basicamente ela é assim, um assunto simples, ela não tem muito para onde ir, né? É mais uma questão de conscientização, as pessoas entenderem o que é e o que pode e o que não pode. Legal. Bom, a ideia do vídeo não é um podcast, tá? Então não vou falar sobre todos os assuntos aqui com o Danilo. A gente queria só esclarecer a questão das garantias locatícias mesmo. Mas enfim, é um assunto extenso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí, aproveita e comenta. Inscreve no canal aí, já ativa o sininho e deixa também sugestões, tá? Tanto do tema do aluguel, como de outros temas aí do mercado imobiliário. Beleza? Agradecer aqui nosso amigo Danilo pelo tempo, pela grande conhecimento. Abraço. Tamo junto. Precisar, só chamar. Chamarei.